In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amém. Feliz Páscoa, queridos irmãos e irmãs. Acolho você neste vídeo, você que realizou a sua quaresma, que fez as meditações contra os vícios. É uma alegria ter você aqui. Nós estamos muito felizes porque tivemos a notícia do Vaticano que o venerável Fulton Sheen será beatificado. Aqueles que fizeram as meditações sabem que eu utilizei dos escritos de Fulton Sheen para o nosso percurso quaresmal, tá bom? E agora vamos falar sobre ressurreição. Eu pensei muito se deveria fazer uma série de vídeos só sobre a ressurreição, mas eu vi a importância, porque às vezes nós pensamos que nossa fé acaba ali na cruz, no sepulcro, e esquecemos de dar o próximo passo, que é a ressurreição. Mas qual a novidade de você falar a respeito da ressurreição para as pessoas? Principalmente aqui no YouTube, muita gente já fala sobre o Cristo ressuscitado. O que é que vai fazer você se prender a esses vídeos para assistir, para querer estudar, para querer fazer outro itinerário, agora o itinerário pascal, com a vida nova? Bem, é uma coisa que eu sempre digo nos vídeos, né? Que eu tento fazer algo, de certa maneira, inédito, para que não fique um repeteco do que tantas pessoas já falam no YouTube. Esses são vídeos mais espirituais, são meditações, eu não chamo de curso. Aqui no canal nós só temos um curso até agora, que é sobre a vida intelectual, por isso eu não chamo esses vídeos de curso, que é para nós ficarmos livres da academia, do formalismo, para pensarmos e conversarmos, fazer uma meditação, tá? Eu não queria que esses vídeos também sobre a ressurreição ficassem tão longos, mas vamos ver, vamos caminhando, vamos fazendo um percurso quaresmal e nós teremos, percurso quaresmal não, aliás, um percurso pascal, e vamos tendo um resultado conforme for passando o tempo, não é? Lá no Vitória sobre os Vícios, nós tivemos uma grande procura quando falamos da luxúria. Realmente isso é maravilhoso, porque mostra que as pessoas estão chegando ali esperando um socorro, esperando uma busca de uma ajuda para sair daquilo, sair de um pecado tão miserável como os pecados da luxúria, que eles colam mesmo, né? Talvez depois nós possamos fazer no canal, já que foi um tema muito procurado, nós possamos fazer vídeos só sobre a luxúria, a castidade, a modéstia, o pudor. Agora vocês têm que demonstrar também que vocês querem, não é? Porque, certo, eu vejo pelas visualizações, tá bom? E pela interação, né, pelos comentários, mas eu preciso também que você digite o seu desejo daquilo que você quer. Você pode dizer, Frei, realmente faça vídeos só sobre a castidade. Mas se tiver uma procura muito grande, eu irei fazer. Porque eu quero ajudar vocês. Só que eu preciso saber qual é o foco do canal. Não é? Para não estar falando coisas que talvez não cheguem a determinado público. Eu quero que cheguem esses vídeos para vocês que estão assistindo. Eu não estou falando, não estou fazendo esse conteúdo pensando em gente que ainda não está acompanhando o canal. Eu estou fazendo para vocês, para esses inscritos atualmente que nós temos, para essas almas que nós temos aqui no canal, que nós estamos conseguindo alcançar aqui no canal. Nós não estamos fazendo esses vídeos para outras pessoas. Então, o público é vocês, tá bom? Por isso que eu digo, comentem o que vocês querem, certo? Se é filosofia, vamos falar de filosofia, porque o canal também se dedica à filosofia,
não é filosofia escolástica, se é teologia, aqui eu acho que nós temos mais vídeos de teologia do que filosofia. Então, vão falando, tá certo? Porque eu preciso ter esse feedback para estar atendendo vocês. Se a minha vida é um serviço para o próximo, eu tenho que saber onde é que as ovelhas estão necessitando mais para poder fazer. Claro, eu tenho várias ideias, mas eu não posso fazer somente o meu interesse. Eu tenho que me dedicar principalmente àquilo que vocês querem, tá certo? Então, bom, essa era uma consideração inicial, tá? Agora eu vou explicar como é que eu pensei fazer esse percurso pascal. Veja, nós sabemos que a nossa fé, ela é uma fé num Cristo ressuscitado. Eu já disse aqui, vou repetir, que a Igreja Católica não é a igreja de um livro, não é a igreja da Bíblia, como os protestantes dizem que a fé na Escritura é suficiente. Nossa igreja é uma igreja que tem um organismo vivo, que é guiada pelo Espírito Santo, é uma igreja de uma pessoa. E que pessoa é essa? Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso vocês já estão cansados de saber. Cristo ressuscitado, tá bom? A nossa fé não é uma fé infantil, tá? Claro, eu vou falar isso aqui rapidamente porque o curso não, as meditações não vai se basear nisso, mas é só para vocês entenderem. Quando nós falamos de ressurreição, nós vamos falar esse período todinho de ressurreição, aparece gente dizendo que a ressurreição foi um simbolismo, a ressurreição foi uma parábola, uma forma de que os apóstolos inventaram para deixar Jesus vivo, para deixar o Espírito de Jesus ali, e outras coisas, coisas que estão claramente contrárias ao que ensina a Santa Igreja. E a própria natureza das coisas. Para aquele povo, para aqueles primeiros cristãos, você acha que seria fácil criar uma ideia dessa, do zero, e inventar a ressurreição? É uma coisa que estava além da compreensão daquele povo. Estava muito além. É tanto que você, veja, quando os apóstolos souberam que Jesus tinha morrido e tinha sido sepultado, parece que o movimento de Cristo tinha acabado. Né? Cada um vai para sua casa, fica todo mundo ali. Né? Somente no coração da Virgem Santíssima é que a fé na ressurreição parece que estava presente. É tanto que Maria não vai para o túmulo. Né? Mas vamos ver isso depois. Só para dizer o seguinte, que estava muito além daquela sociedade criar a ressurreição. Por isso que essas meditações elas também serão de apologética. Eu vou tentar defender a ressurreição de uma forma muito racional. E é nisso que estará a novidade das nossas meditações. Tá bom? Porque a Sagrada Escritura já diz que se Cristo não ressuscitou, de nada serve a nossa fé. Teve uma vez que se teve uma polêmica de um padre que disse assim: se achassem por aí o corpo de Jesus, de repente uma descoberta arqueológica achasse o corpo de Jesus, imediatamente esse padre não julgaria e permaneceria da mesma coisa, né? Permaneceria a mesma coisa. Ele continuaria sendo cristão, continuaria sendo católico. E teve uma resposta do próprio Dom Henrique, se não me falha a memória, que disse: eu, pelo contrário, se achassem o corpo de Jesus, eu sairia imediatamente do catolicismo, da religião cristã. Veja, porque como nós vamos basear a esperança da nossa salvação numa pessoa morta? Olha, o salto na fé de você crer é uma coisa tão estranha que o ser humano coloca todas as suas esperanças num ser metafísico que ele não conhece, que ele não tem certeza de nada. É um passo no escuro. Você confia inteiramente numa coisa que está muito além da sua compreensão. Perceba como isso
é marcante para você colocar a esperança da sua salvação em algo assim? Para pensar e reflete bem que você está colocando sua esperança numa coisa que você talvez não tenha certeza. Não é? Porque se a existência de Deus ela não é demonstrável de imediato, o que é que te garante que você vai receber todas essas promessas? Tudo isso que você piamente confia. O que é que te garante? Né? Então, nós vamos tentar olhar também pelo lado da ciência a ressurreição, certo? E como, Frei? Como? Nós vamos analisar uma pesquisa encontrada nesse livro, Lençol de Turim, O Evangelho dos Cientistas. É da Alessandra Tadeu Eterno, publicado pelas edições Loyola, certo? E eu vou citar passagens da Sagrada Escritura, né, como tudo isso que eu falei até agora já está na Sagrada Escritura. Vou utilizar do Catecismo Romano, vou utilizar dos comentários de Santo Tomás e outros textos. Porque se eu citar somente as Escrituras, pode haver algumas pessoas que digam: Frei, essa é uma das interpretações da Sagrada Escritura. Não é? Essa é uma corrente que prega isso, que prega aquilo. Então parece que hoje a teologia é uma ciência muito banalizada. Não tem mais alguém que modere a teologia. É uma coisa impressionante hoje. Enquanto a filosofia realmente ela precisa de correntes, de vários pensamentos, você filosoficamente você pode pensar o que você quiser. Não tem algo que modere a filosofia. Agora, se você vai para a teologia, a coisa é diferente, meu irmão. Se você está na teologia, se você está aprendendo e utilizando dessa ciência sagrada, que, claro, por excelência é maior, não é, do que a filosofia. Mas a teologia, enquanto ciência sagrada, ela precisa da interpretação da igreja. Ela não está separada. Ela precisa que seja moderado pelos escritos dos papas, do magistério, não é? E mesmo assim tem gente que não aceita. Você pega, vai fazer um curso de teologia e determinado professor, que pode até ser um padre, fala algo que você olha um pouco estranho e diz: peraí, será? Mas você reconhece, não, ele tem diploma de doutor, diploma de pós-doutor, então ele está falando a verdade. Quem garante que ele está falando a verdade? Eu fiz uma análise sobre isso no curso de vida intelectual, né? Mais precisamente na segunda aula sobre o problema da educação moderna. Lá você pode entender por que uma opinião dessa não é confiável. Mas vamos supor que alguém diz uma heresia, né? Alguma coisa da Bíblia, interpretação que você desconfia, você tem que verificar se isso está de acordo com a tradição da igreja. Por exemplo, o Papa Pio X condenou muitas proposições bíblicas que estavam erradas, inclusive de teólogos. Então, se você estuda a teologia, ela vai ser moderada pela igreja. A igreja que vai dizer qual é a legítima interpretação, qual é o correto que você deve seguir. Porque na teologia tem teólogos ateus, teólogos protestantes que nem sempre vão dar a interpretação da igreja. Então, por isso que eu agora, né, não vou somente utilizar da Sagrada Escritura, não vou somente utilizar do Catecismo Romano, que tem a sua autoridade, nem do doutor comum da igreja, que é Santo Tomás, para falar. Porque tudo isso as pessoas que dentro da própria igreja, dentro do próprio clero, colocam em xeque. Não é? Hoje em dia, catecismo e nada, palavra de santo e nada, de santo doutor, é a mesma coisa. Então, se você duvida de tudo isso, eu vou colocar aqui para você a palavra da ciência.
tá certo? Ciência hoje também é um termo muito que perdeu o sentido original do que era ciência, né? O que era a verdadeira ciência. Hoje, quando se fala ciência, você imagina uma pessoa de jaleco dentro de um laboratório com um tubo de ensaio e você pensa que aquilo é a representação da ciência, né? A ciência ela veio se degradando do período moderno para cá, do que realmente era a ciência quando se falava essa palavra ciência. Não é a mesma coisa quando você quer comparar a física de hoje com a física de Aristóteles, com a física dos filósofos antigos, a física medieval, uma coisa totalmente diferente. Então, eu vou colocar aqui, tá certo? As reflexões do Lençol de Turim do Evangelho dos Cientistas, tá bom? Que é uma pesquisa, é uma pesquisadora. Aqui nós vamos falar como pesquisadores, tá bom? Não é? E hoje eu só vou dizer para vocês por que é a relíquia da ressurreição mais impressionante que nós temos é o sudário, porque eu vou utilizar do sudário para fazer essas reflexões. Bom, primeiro, para quem não sabe, né, o sudário é um lençol antigo de linho venerado há vários séculos pelos cristãos. Tá certo? Isso está no capítulo 1 do livro. O qual se nota aquela figura de uma pessoa, não vou nem falar de Cristo, tá bom? Uma pessoa ali que foi maltratada, crucificada e foi colocada ali naquele pano, tá bom? E ficou a imagem, certo? Se chama Lençol de Turim por estar naquela cidade, né? Na cidade italiana. Mas pronto. Aí você diz, ah, tá bom, eu sei que a relíquia existe, eu sei que existe essa cidade que está lá, eu já vi fotos desse sudário. Agora, qual é a autenticidade disso? Tem muitas relíquias também de Cristo. Tem a coroa de espinhos, tem relíquia dos pregos, da cruz, o santo lenho. Quem garante que essa relíquia é verdadeira? Não, são perguntas válidas. Por isso que eu estou fazendo uma caminhada com você do zero. Eu não falei aqui de santidade ainda desse lençol. Eu só falei que era um lençol que tem uma imagem de uma pessoa que foi crucificada. Pode ser uma pintura. Está acompanhando meu raciocínio? Bom, então nós temos aí, né, essa imagem. Esse é o fato. Né? E até entre o clero tinha dúvida. É tanto que esse lençol só passou a ser propriedade da Santa Sé em 1983. Ele não era propriedade da Santa Sé. Né? Quem quiser mais aprender um pouquinho sobre por onde andou esse lençol, né, desde a ressurreição, você pode dar uma olhada no capítulo 3 do livro, tá bom? Onde diz que provavelmente o lençol tenha sido recolhido por algum apóstolo ou alguma das santas mulheres depois da ressurreição. Então, teve a época das perseguições. Ele vai fazendo um itinerário aqui falando sobre a história. Né? Ele permaneceu em Jerusalém, depois recebeu visitas de reis e tem todo o itinerário até como ele foi parar nas mãos dos cristãos católicos, tá? Inclusive ele sofreu até com incêndios, né, que não prejudicaram a sua imagem. Né? Ele tem remendos e tudo. Eu não vou falar da história. Tá? Aqui nos vídeos eu não gosto nunca de entrar em questão histórica. Eu gosto mais de falar sobre o espiritual, sobre a mensagem. Então, quem quiser saber, tá bom, sobre o sudário, antes do vídeo da próxima semana, você dá uma pesquisada, certo, da história de como esse sudário foi parar nas mãos do Papa, do Vaticano, tá certo? Chegando até aos papas fazerem a veneração publicamente, ok? Mas é desse sudário, é desse lençol que nós estamos querendo fazer essa reflexão sobre a ressurreição, ok? Eu espero que você fique comigo durante esses dias da Páscoa, porque nós iremos meditar a respeito do sudário de Turim, né? O santo sudário de nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Guarda contigo esse fato. Existe esse lençol, está guardado e tem a imagem de uma pessoa crucificada ali,
bom? Se é pintura, se não é, se é invenção, nós vamos ver nos próximos vídeos, nas próximas meditações sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José e que viva Cristo Rei.